Olá, no ano 5. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que é reações químicas. Vocês escreveram o texto, né, colocando a importância das reações, leram o texto que eu encaminhei também, que já tinha um resuminho disso que eu vou falar. Então, agora vai ser vou relembrar os assuntos do texto e também complementar com os tipos de reações químicas. Então, vamos começar. Bom, então o que são transformações químicas ou reações químicas? São fenômenos que vão alterar as características da matéria. Então, nessa imagem ali eu coloquei alguns exemplos. Frutas apodrecendo, pão bolorando, quando a gente acende uma chama, tem uma reação química acontecendo. O ovo sendo frito, também vai acontecer uma reação química. Ferro enferrujando, né? Então, essas reações, essas transformações vão provocar uma alteração na característica que a matéria tem. Como que a gente vai evidenciar, como é que a gente vai comprovar que uma reação química aconteceu? Tem algumas evidências, alguns sinais que os materiais vão dar de que a reação ocorreu. Exemplo, mudança de cor, alteração no odor, formação, produção de gás e também liberação de luz e calor. Exemplo, então ali primeiro eu coloquei o pão. Se a gente comparar o pão antes de assar e depois que ele assa, a coloração dele é alterada. Então aconteceu uma reação química. O ovo, quando ele apodrece, o cheiro, o odor fica totalmente diferente. Aconteceu uma reação química também ali. Liberação de gás. Quando a gente pega um comprimido efervescente e coloca na água, vai acontecer uma reação química e aquelas bolhazinhas que vão ficar no meio da água está indicando que teve produção de gás. Fogos de artifício, quando são queimados, liberam luz e calor. Tá? Então, essas são as principais evidências, os principais sinais de que uma reação química aconteceu. Como que nós vamos representar a reação química? Quando a gente representa uma reação, ela passa a ser chamada de equação química. E a equação química ela vai ser formada por um conjunto de dois fatores, os reagentes e os produtos. Reagentes são as substâncias que nós vamos misturar, que vão participar da reação química. Produtos são as substâncias, ou é a substância que vai resultar da reação. Alguns símbolos também podem ser usados numa reação química. Exemplo, o triângulozinho aqui vai representar que a substância, que os materiais estão na presença de calor. O AQ do ladinho do símbolo do elemento indica que é uma solução aquosa, quer dizer que foi diluída em água. Essa letra grega, Y de ponta cabeça, indica que a solução, a mistura, esteve na presença de energia luminosa. O S indica que é uma substância sólida, o L, líquido, e o G, gasoso. Então, do lado da substância envolvida na reação química, ou do elemento envolvido na reação química, nós podemos encontrar o estado físico que ele apresenta. E onde indica que a reação química está acontecendo, nós podemos ter a indicação de que houve liberação de calor, ou recebeu calor, e a presença de energia luminosa ou não. Por exemplo, então aqui eu misturei vinagre com bicarbonato de sódio. Então esse mais aqui vai indicar que as duas substâncias reagiram entre si, foram misturadas. Após a mistura das duas, aconteceu uma reação química, essa seta sempre indica a reação acontecendo, e produziu dióxido de carbono e água, seria CO2 e água. Essa primeira parte aqui, nós chamamos de reagente, que são as substâncias que vão participar da reação. Esses aqui, depois da seta, nós damos o nome de produto. É o resultado que vai resultar da reação. No nosso corpo, também acontecem diversas reações químicas. Nós nem paramos para pensar, né? Mas o nosso corpo é como se fosse um laboratório ambulante. A todo instante, muitas reações ocorrem. Exemplo, durante a digestão dos alimentos, na cicatrização de feridas, né? Para que o nosso corpo consiga produzir energia
junto com o oxigênio, o alimento também vai ter a reação química acontecendo. Os nossos rins vão ter que retirar os resíduos que sobraram, né, que resultaram dessas reações que ocorrem. Então, a todo instante, muitas reações estão acontecendo no nosso corpo e são necessárias para a manutenção da nossa saúde. Agora vamos para os tipos de reações. Então, essa parte aqui que não foi no resumo da semana passada. As reações químicas, elas podem ser classificadas em 4 tipos. Elas podem ser chamadas de síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e dupla troca, tá? Então, as reações são classificadas nesses 4 grupos aqui. Vamos ver a primeira como que acontece. Então, a reação de síntese ou adição. Adição, o nome já diz, né? Quer dizer que as substâncias vão se misturar para formar uma outra. Então, exemplo, eu tenho uma substância A, foi misturada com a substância B. Aconteceu a reação química e resultou numa substância C. Então, eram 2 substâncias que resultaram numa só, foram adicionadas, né? Outro exemplo, tem o hidrogênio, tem o nitrogênio. Misturei os 2 elementos, aconteceu a reação química e produziu o NH3. Então, aqui estava separado, o produto ficou tudo reunido. Então, nesse caso, nós dizemos que foi uma reação de síntese ou adição. Outro exemplo, tem o carbono, tem o oxigênio, promovo uma reação química entre eles, vai resultar em CO2. 2 coisas que se transformaram numa só. Segundo, reação de análise ou decomposição. Decomposição agora é o contrário de adição, né? Adição, soma. Decomposição, separa. Então, nesse caso agora, eu vou ter uma substância que vai passar por uma reação química, que pode ser, de repente, aquecimento, alguma coisa vai acontecer com ela, e ela vai se transformar em 2 outras diferentes. Exemplo, eu tinha H2O, água, aconteceu uma reação química e produziu hidrogênio e oxigênio. Então, agora é o contrário, né? Uma substância se transformou em 2 substâncias diferentes, 2 elementos diferentes. Então, decompôs, separou. Terceiro tipo, reação de deslocamento ou simples troca. Nesse caso agora, um dos componentes de uma das substâncias vai mudar de posição. Exemplo, eu tenho uma substância A, juntei com uma substância XY. Aconteceu a reação química e o produto foi A com o X e o Y sozinho. Ó, aqui o A estava sozinho. Aqui o X estava junto com o Y. Então, esse X saiu daqui, ó, e veio, se juntou com o A, ficou AX, e o Y ficou sozinho. Uma simples troca, trocou de lugar. Exemplo, eu tenho ferro, adicionei com o ácido clorídrico, aconteceu a reação química, resultou em cloreto de ferro mais hidrogênio. Então, aqui, ó, o ferro estava sozinho, o Cl, o cloro, saiu daqui e veio com ele. Então, ficou FeCl. E o H estava com o Cl. Agora, ele ficou sozinho ali, porque o Cl foi para o outro lado. Então, aconteceu uma troca também. E o quarto tipo, que é a reação de dupla troca. Dupla, o nome já diz, 2 trocas agora, né? Então, 2 elementos vão ter que trocar de posição. Exemplo, aqui eu tenho uma substância AB mais uma substância XY. Aconteceu a reação química, o A fica com o Y, o X fica com o B. Ó, então, o Y saiu de lá e veio para cá, o B saiu daqui e foi para lá. Exemplo, cloreto de sódio mais nitrato de prata resultou em nitrato de sódio e cloreto de prata. Aqui, ó, o Na estava com o Cl, agora ficou com o NO3. Aqui, o Ag estava com o NO3, agora ficou com o Cl. Então, nós tivemos 2 trocas diferentes ali. 2 trocas aconteceram na mesma reação química.
Agora, qual vai ser a tarefa de vocês, então? A tarefa de hoje vai ser pesquisar 5 reações químicas, no mínimo 5, se conseguir mais, pode ser mais, que acontecem no nosso dia a dia ou no nosso próprio corpo. E depois que vocês elencarem essas reações, vocês vão classificar elas. Vocês vão dizer se é uma reação de síntese, se é de análise, se é simples troca, se é dupla troca. Por exemplo, eu quero fazer uma análise da formação da ferrugem. Para a ferrugem se formar, uma reação química aconteceu. Então, eu vou verificar quem são os reagentes para a ferrugem ser formada, qual vai ser o produto. E depois eu vou indicar qual tipo de reação que acontece nesse processo. Qual desses 4 tipos que ocorre ali, tá bom? Então, vocês vão fazer isso num documento em branco, que eu vou deixar em anexo aqui no Google Sala de Aula, como vocês fizeram na semana passada. Semana passada era montar o texto, agora vocês vão colocar o nome de vocês, né, a série, tudo organizadinho, e elencar as reações e a classificação delas, certo? Então, até a próxima aula.